Vamos iniciar aqui abrindo o sistema. No caso, o meu sistema que está instalado na minha máquina é o GDO Pro. Mas se o seu curso for de GDO Slim, não se preocupe, tá? A maioria das telas são iguais. A única diferença é que o GDO Pro ele tem mais telas, né? Ele tem mais opções dentro do sistema. Mas como a ideia aqui é passar mais o layout, alguns detalhes simples, então eu vou... Não tem problema do seu ser do GDO Slim, tá? Então aqui a gente vai entrar com o usuário e senha, ok? No caso de vocês já deve estar configurado aí o usuário e a senha de vocês, a equipe da 30 já deve ter passado. Vamos clicar em entrar e aqui ele vai abrir o sistema para mim. Nesse caso, do GDO Pro, eu tenho várias opções aqui a mais do que o GDO Slim. Se a sua versão for o GDO Slim, você deve estar vendo algumas desses cadastros aqui de cima. Você não tem essa parte de vendedor. Essa parte de contas a pagar e receber também você não tem, tá? E alguma dessas partes aqui de baixo. Você vai ter o faturamento, você vai ter o compras, os relatórios. E a ideia aqui, como eu falei, a princípio é apresentar o layout. Então, independente se é GDO Pro ou GDO Slim, aqui no centro você vai ter as opções de operação do sistema. Então, aqui eu tenho o cadastro do cliente, fornecedor, produtos e serviços, que é o que mais é utilizado no sistema, né? Bem como o faturamento, onde eu vou emitir nota, tá bom? O restante a gente vai abordar em algumas das videoaulas posteriores. Aqui do lado esquerdo eu tenho o menu de configuração do sistema, onde eu posso clicar no laranjado e ele vai expandir para que eu veja a descrição de cada item. Aqui, emitente, configurações. Então, as configurações da sua empresa, então o nome da sua empresa, CNPJ, entre outros, onde você vai configurar o e-mail do contador também, aqui embaixo. Configurações gerais, eu indico sempre pedir auxílio do suporte da 3Elo para poder mexer aqui nessas configurações, né? Aqui a gente tem várias configurações que a gente pode trabalhar dentro do sistema, IEs gerais, tributos, financeiro, taxa de cartão, enfim, são várias opções. E aqui dentro eu tenho o cadastro de usuários, tá? Eu acho que essa daqui é a que você mais pode utilizar sem o nosso suporte aí, tá ok? Mas a gente vai explanar esse daqui também nos próximos vídeos. Dentro de cada item desse daqui, você vai ter uma listagem com todas as opções, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui o clientes e aqui dentro eu tenho a listagem com todos os meus clientes. Da mesma forma eu tenho produto. Aqui eu vou ter a listagem com todos os meus produtos. Aqui no caso só tem um que eu coloquei para teste, tá? Mas a ideia aqui não é te apresentar os produtos, a ideia é te apresentar a tela. Aqui no GDO, tanto no Pro como no Slim, ele segue o mesmo layout. Onde aqui em cima eu tenho algumas opções, tá? Que eu posso trabalhar com essa listagem aqui de baixo. Bem como aqui embaixo também eu tenho outras opções. Então aqui eu tenho cadastro de associações, no caso dos produtos, né? Então eu posso cadastrar associações, grupo, família, adicionais do GFood, que vai servir lá para o iFood, quem trabalha com iFood. Eu tenho aqui os impressos, eu tenho balanças, entre outras configurações aqui. E eu posso passando de cadastro em cadastro, quando eu tenho vários cadastros, eu posso passando de um por um ou ir para o último aqui nessa setinha. Aqui embaixo, eu tenho algumas opções que eu posso fazer no meu cadastro selecionado. Então, por exemplo, se eu abrir uma ficha, ele vai abrir esse teste que funciona da mesma forma se eu der 2 cliques. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir. Se eu voltar aqui no ficha, e se eu apertar ficha, ele vai abrir da mesma forma. Então, esse botão ficha, ele serve como se eu estivesse dando 2 toques na linha selecionada. Novo, eu vou criar um novo produto ou serviço. No caso aqui, eu estou em produto ou serviço, mas se eu tivesse um cliente, fornecedor, ele ia abrir um novo fornecedor, um novo cliente. Aqui eu posso apagar, agrupar. Então, eu tenho outras opções, tá? E se imprimir aqui, ele vai imprimir toda a listagem. A listagem que estiver disponível aqui,
ele vai imprimir ou em PDF ou na impressora que tiver configurado, tá? Eu posso fazer buscas. Aqui eu tenho um campo de buscas. Eu vou fechar e abrir de novo para mostrar um detalhe para vocês. Vou abrir aqui nos clientes dessa vez. Você vê que nesse canto inferior direito, ele não tem campo de busca, né? Porque eu preciso primeiro clicar em alguma coluna. Ele vai buscar a coluna. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai buscar o código do produto, no caso do cliente aqui, né? A gente mudou. Então, o código do cliente. Então, não adianta eu buscar, jogar aqui e procurar pelo nome. Ele não vai achar. Para eu procurar pelo nome, eu tenho que clicar aqui, na coluna nome do cliente, tá? Se eu quiser pesquisar pelo fantasia, o nome fantasia, eu vou clicar aqui e buscar pelo nome fantasia. Tá vendo que aqui em cima eu já mudo o nome, né? Pessoa para contato e assim sucessivamente. Qualquer dos campos que tiver aqui, eu posso fazer a busca. Outro detalhe importante nesse campo de busca é que aqui eu tenho a opção de fazer a busca pelo início do nome, ou seja, se aqui fosse consumidor, ou o nome, por exemplo, o nome composto, né? Ana Maria. Se eu digitasse aqui Maria, ele não acharia, porque ele inicia a busca pelo início do nome. Ele busca pelo início do nome. Se eu coloco aqui nessa opção, aí sim, ele vai buscar em qualquer parte do nome. Então, eu aconselho você sempre deixar esse aqui marcado. Toda vez que você fechar e abrir, ele vai estar marcado também. Esse íconezinho aqui, fonética, às vezes a gente escreve ali, esquece um S ou troca um S pelo C, às vezes eu faço muito isso. Ele entende a fonética do nome e também faz essa busca, ok? Então, eu particularmente gosto de deixar aqui nesse centralizado, que ele busca por qualquer parte do nome, e o fonética selecionado, ok? Outro detalhe aqui que a gente tem do lado esquerdo, que eu queria comentar, era o seguinte, eu tenho a opção backup, isso aqui também vocês vão utilizar bastante, a gente vai tratar em uma próxima aula também, tá? Mas era só para deixar frisado a importância desse item, ok? E para finalizar, eu queria mostrar aqui a questão de relatórios, visto que as outras opções a maioria a gente vai comentar, mas a opção relatório ele tem um layout um pouquinho diferente. Ele vai mostrar inicialmente um campo de busca. Então aqui a gente pode já digitar o relatório que a gente está procurando. Por exemplo, o relatório de vendas por cliente. Aqui eu já achei, relatório de vendas por cliente, ok? Mas eu tenho a opção de vir aqui em cima e procurar também por qualquer relatório, perfeito? Lembrando que no treinamento a gente não vai esboçar aqui, não vai explicar item a item desse relatório, porque são centenas de relatórios, então seria impossível a gente comentar sobre isso, tá? Com relação ao layout, é só isso. Então a gente vai passar agora para a próxima aula.